Paz do Senhor Jesus, nós queremos nesta tarde compartilhar algo da parte de Deus para o teu coração e sabendo que nós estamos vivendo um momento difícil na nossa nação, não só aqui no Brasil, mas no mundo de forma geral. Nós estamos passando um período crítico e é lógico que todos os pastores, todos os líderes têm falado, têm pregado, e o objetivo de todos nós é trazer, né, um desejo de arrependimento, um desejo de clamor, um desejo de busca, e que o teu coração seja dilatado, seja aberto, que o Senhor fale com você, que você tenha a disponibilidade de ouvir aquilo que Deus está falando ao teu coração. E como todos os líderes, como disse, têm pregado, têm falado, né, o momento agora é um momento de união, é um momento de comunhão, é um momento de buscar o Senhor, de clamar ao Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia das nações, e que mesmo sabendo que estas coisas são bíblicas, mesmo sabendo que muito daquilo que tem acontecido no Brasil e fora do Brasil, enfim, no mundo de modo geral, são profecias bíblicas, algo que Deus tem falado na sua palavra. Nós aguardamos sim, mas quando vivemos o momento é diferente, né? Quando nós passamos pela situação é diferente. Então que o Senhor te ajude, que o Senhor me ajude, que o Senhor nos ajude de forma geral, visitando os teus filhos, visitando aqueles que estão passando por um momento de dificuldade hoje, visitando as pessoas, né, os familiares, aqueles que têm perdido entes queridos. Que o Senhor tenha misericórdia, sustente, fortaleça, e que seja um momento, né, de despertamento, né, que a gente possa colocar o nosso coração em Deus e permitir que aquilo que Ele quer passar a nós, aquilo que Ele quer falar, comunicar a nós, né, que nós possamos permitir que isso entre no nosso coração e produza algo. Então eu quero compartilhar uma palavra com você nesta tarde. Eu sei que Deus vai falar ao teu coração, né, e só de nós abrirmos a palavra de Deus, só de nós falarmos a respeito das coisas de Deus, já com certeza Ele já se encarrega de fazer aquilo que é necessário. Então eu vou fazer uma leitura que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 8 até o versículo de número 12, que diz assim: Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Eu quero primeiramente dar, o tema, o título dessa mensagem para o teu coração hoje: o choque de Deus. Nós precisamos muitas vezes passar por um choque, né? Nós precisamos ter uma experiência de choque para nos trazer de volta à realidade. A realidade que nós precisamos, a realidade que nós muitas vezes deixamos, né, de viver. Vivemos muitas vezes em um mundo nosso, nos cercamos, né, de interesses, de projetos, de propósitos pessoais, particulares, individuais,
e nos esquecemos daquilo que está acontecendo ao nosso redor. As coisas, né, ao nosso redor continuam acontecendo, mas nós, com o passar do tempo, nos tornamos egoístas para muitas coisas e acabamos nos preocupando somente com aquilo que é nosso, somente com aquilo que é de interesse meu. Então eu quero compartilhar com você que muitas vezes nós precisamos passar por um choque, ser despertado. E esse choque de Deus, ele vem para nos trazer uma realidade espiritual, uma realidade que coordena, que move, né, que dita as regras na nossa vida. Uma realidade que nós muitas vezes não compreendemos, não entendemos, mas é a realidade de Deus que coordena todas as coisas. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu penso ser, não é do jeito que muitas vezes eu planejo, mas é o jeito de Deus. Então eu gostaria que você fosse despertado por Deus, que Ele fale ao teu coração, assim como nós lemos agora nessa passagem, né, falando da experiência, né, que Saulo teve a caminho de Damasco. A Bíblia vai dizer que ele teve uma visão de uma luz muito forte, ele foi jogado ao chão, ele se levantou, e quando se levantou, que abriu os olhos, ele já não enxergava mais. E nós sabemos que Saulo era um perseguidor da igreja. Saulo, ele achava que tinha razão nas suas ações, era um fariseu, né? Ele era um guardador da lei, ele era zeloso, como ele mesmo vai dizer, né? Ele era sim alguém comprometido, compromissado com a lei. Por isso perseguia os seguidores de Jesus, perseguia os cristãos. E Saulo, quando ele se levanta do chão, ele abre os olhos e ele vê, na verdade ele percebe que ele não estava enxergando. E nós já tiramos uma primeira lição desse primeiro comentário bíblico, né? Que Saulo, ele achava que enxergava, mas quando ele se levanta e abre os olhos, ele percebe que ele não enxergava nada. E muitas vezes nós precisamos desse choque, um choque que vai nos trazer uma realidade espiritual, que muitas vezes vai nos deixar cegos para aquilo que está ao nosso redor, ou aquilo que é de interesse nosso, para enxergarmos aquilo que pertence, que é de Deus. Então nós precisamos muitas vezes ser cegados por Deus, nós precisamos ser despertados por Deus. E nessa cegueira que Saulo acreditava estar vivendo, na verdade era o princípio de uma volta à realidade de Deus, né? Aquilo que Deus queria para a sua vida era o que ele estava iniciando na vida de Saulo. Então, que nós, né, muitas vezes, que achamos que enxergamos, possamos ter esse tipo de encontro com Deus, e que os nossos olhos para esta realidade física, né, seja fechado, porque o que coordena todas as coisas é a realidade espiritual. Quem manda é o reino do Espírito, o reino dos céus. É Ele que coordena todas as coisas. O mundo espiritual é muito mais ativo do que este mundo que nós vivemos. Você pode perceber que se você clamar ao Senhor, se você buscar ao Senhor, se você orar, com certeza as coisas elas vão caminhar de maneira diferente, porque Deus é que move todas as situações, é o reino espiritual que move todas as situações. E Saulo, então, ele se vê em uma situação de cegueira. Achava que via, mas ele não via. Achava que enxergava, mas na verdade ele não enxergava. Ele era um cego, e sendo cego passou a enxergar. E Saulo
também um outro choque, uma outra realidade. Saulo achava que ele era o líder, ele achava que mandava, ele achava que ele liderava. E na verdade ele passa então a ser conduzido pelos seus liderados. A Bíblia vai dizer que ele é tomado pelas mãos e ele é conduzido até Damasco. Então Saulo teve um outro choque, né, achando que ele liderava, que ele era o líder, que ele era o maioral, mas na verdade ele teve que ser conduzido por outros, né? Ele teve que ser tomado pela mão e levado a algum lugar. E na verdade nós também precisamos disso, né? Desse choque. Nós precisamos entender que não adianta querer ser superior a ninguém, não adianta querer ser superior aos outros, não adianta querer dominar ou querer dominar alguém, porque na verdade somos todos iguais. Nós precisamos do Senhor, precisamos da graça, da bondade, da misericórdia dele, nós precisamos do socorro dele, precisamos da ajuda dele. E Saulo, conduzido até Damasco, né, sendo conduzido até um endereço que a Bíblia vai dizer que era uma rua chamada Direita. Outro choque. Saulo, ele achava que tinha um endereço, que ele era conhecido. Na verdade, ele não era conhecido, ele não tinha um endereço. Deus não conhecia o seu endereço. Deus teve que dar a ele um endereço para poder curá-lo. O endereço de Deus é o endereço da cura, é o endereço da libertação, é o endereço do encontro com ele. Deus leva Saulo à rua direita, e na rua direita ele começa a endireitar a vida de Saulo. Ele começa a colocar as coisas no lugar. E para você e para mim, que achamos que muitas vezes temos um endereço, uma residência, né? Nós temos uma boa localização, Deus tem um endereço para nós, o endereço da bênção, o endereço da cura, da libertação, da saúde, um endereço dos cumprimentos da sua promessa em nossa vida. Então que você seja atraído, seja conduzido por ele até o endereço, e esse endereço ele te acha. Assim como ele deu a Ananias, ele na verdade ele falou com Ananias: vá até a rua direita. A rua direita é o endereço de Deus para a vida de Saulo. Assim como Deus tem um endereço para você, um endereço para te encontrar. Basta você deixar ou permitir que Deus te encontre. Existe um lugar para o encontro de Deus na tua vida. Existe um lugar para que Deus te visite. Existe um lugar para que Deus realize a sua promessa na sua vida. Basta você querer, né? Basta você abrir o seu coração, basta você permitir que Ele te encontre. Então nós temos aí pelo menos já 3 choques de Deus na vida do Saulo, né? O choque da cegueira, o choque de ser conduzido pelos seus liderados e o choque de um endereço, de mostrar a ele que ele não tinha endereço nenhum, né? E agora nós temos o último choque na vida de Saulo, que Saulo achava que tinha um nome. Puxa vida, nem um nome Saulo tinha, né? Porque Deus, ele muda o nome de Saulo para Paulo. E nós tiramos um grande ensinamento de tudo isso. Nós achamos que somos, achamos que temos, achamos que somos conhecidos, achamos que lideramos, achamos que somos importantes, achamos que somos o dono da situação, que nós, com os nossos achismos, né, sabemos tudo, que todos aqueles que não conhecem como eu não merecem o meu crédito, e nós estamos totalmente enganados. Bastou um vírus espalhado pela terra, né, pelas as nações, e gerou o caos, geraram as mortes, gerou o pavor. As pessoas estão
preocupadas, né? A medicina não sabe o que fazer porque ainda não descobriram uma vacina, ainda não há, né, uma previsão para que as coisas voltem ao normal. Então nós não temos o controle de nada, nós não conseguimos realizar nada, não conseguimos fazer nada. Nós, na verdade, precisamos de Deus, nós precisamos ser achados por Deus. Deus precisa nos dar um choque e nós estamos tomando um choque nestes últimos dias, um choque de realidade, um choque de situações adversas. Muitas vezes não valorizamos as pequenas coisas, não valorizamos o ir e vir, não valorizamos o contato com o outro, não valorizamos um abraço, um aperto de mão, não valorizamos o estar juntos, né? O estar congregando dentro de uma igreja. Muitas vezes nós vemos a quantidade de pessoas que estão bem, às vezes em um lugar, de repente já não estão mais, já vão para outro lugar e não tem parada, não valorizam o estar juntos, não valorizam uma amizade, não valorizam uma comunhão, não valorizam o contato, né? A amizade, não valorizam o momento de estar juntos em um lugar. Nós não valorizamos as coisas, ou não valorizamos as coisinhas mínimas que nós temos, né? E nós precisamos ser chocados, precisamos ter esse choque de realidade. Nós estamos sendo chocados, estamos aprendendo muito nesses dias, estamos tendo que cultuar em casa, as igrejas estão fechadas, não estão podendo ir. Eu, como pastor, estou transmitindo o culto, estou ajudando, fazendo estudo, estou monitorando da maneira que eu posso, auxiliando as ovelhas. E nós, na verdade, percebemos que nós não temos o controle de nada, nós não conseguimos dominar nada. Que você que está do outro lado possa parar e pensar que a sua realidade não é a realidade da sua vida particular, daquilo que você tem feito sozinho, porque existem muitos à sua volta que precisam de ajuda, que precisam de cuidado, que precisam de um auxílio, de uma palavra amiga, que precisam de pelo menos um abraço. E nós nesses dias estamos vendo que nós não podemos nem abraçar, não podemos nem apertar a mão. Quando chegamos próximo de alguém, já falamos logo, olha, não pode dar a mão. Então nem a mão nós estamos podendo dar nesses últimos dias. Deus está nos tratando, Deus está despertando o teu povo, despertando as igrejas, despertando as nações. Deus está despertando o povo para clamar e buscar a Ele. É um tempo de uma realidade, é um tempo de algo novo da parte de Deus para a tua vida. É algo que Deus quer fazer no teu lar, na tua família, nos teus filhos, no teu trabalho. É algo que Deus está planejando fazer na tua casa. Então nós estamos vivendo um momento de aprendizado, de ensinamento. Que a igreja nunca mais seja a mesma, que você nunca mais seja o mesmo, que a tua realidade seja uma realidade espiritual, que você seja transformado, que tudo aquilo que você tinha como concreto, que não seja mais o concreto, que o concreto agora venha de Deus para a tua vida, que você entenda que o que Deus tem para você é infinitamente maior, que haja um despertamento sobrenatural. Eu declaro nesta hora, eu declaro agora na tua vida que está do outro lado, que a nossa realidade mude a partir de hoje, que a nossa realidade seja outra, que eu, ao sair dessa situação, que quando as nações saírem dessa situação, a igreja seja outra. Deus mude a sua história, mude a tua vida, mude a igreja, que a igreja seja mais unida, que tenha mais compromisso, que se desperte porque Cristo está
as portas, nós já sentimos que algo está acontecendo. Então eu quero convidar você para fazer uma oração e que o Espírito Santo fale ao teu coração, que assim como Saulo foi impactado por Jesus, você também seja impactado. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é bom, porque nós entendemos que o Senhor nos ama, nós entendemos que o Senhor nos quer bem, nós entendemos que o Senhor tem algo para nós entendemos que a Tua palavra ela é a verdade. Nós precisamos ter um encontro com a realidade do Senhor, nós precisamos ser chocados por Ti, nós precisamos de um choque de realidade, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que tínhamos por certo, na nossa visão, no nosso ver, não era o certo. O certo é aquilo que o Senhor tem, o certo é aquilo que o Senhor faz, o certo é aquilo que o Senhor planeja. Que a igreja nunca mais seja a mesma, que eu não seja mais o mesmo, que as pessoas não sejam mais as mesmas, que as igrejas tenham mais compromissos, tenham mais unidade, tenham mais comunhão, e que nós possamos valorizar aquilo que muitas vezes não damos o mínimo de valor, que é pelo menos um aperto de mão, um abraço, um sorriso, que nós possamos valorizar tudo isso. Nós oramos, Senhor, agradecidos no nome que está acima de todos os nomes, o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja tocado, seja confrontado com a realidade de Deus, que Deus te desperte ou continue te despertando, não só a você, mas a mim e a todos nós. Que Deus te abençoe e que você consiga passar por esses momentos de dificuldade, de luta, e aprenda a depender do Senhor, aprenda a ver como Ele quer que você veja. Deus te abençoe, em nome de Jesus.